Tudo bem, professor? Eu tô aqui fazer a videoaula em relação aos conceitos da matéria. Vou passar por tudo aqui rapidinho, uma versão bem simplificada da teoria junguiana, e a gente vai aplicar aqui para a criação de personagens. Então, primeira parte, né, da apresentação é a teoria, a gente vai dar uma análise das ideias básicas do Jung, e um dos conceitos interessantes é o MBTI, né, o Myers-Briggs, o indicador de tipo, e teoricamente não é um conceito criado pelo Jung, mas é um conceito meio simplificando o Jung, criado pela Catherine Cook Briggs e a sua filha Isabel Briggs Myers, e elas tinham um grande interesse no Jung e queriam criar um sistema meio que categorizando tipos psicológicos e simplificando um pouco o Jung. E o conceito que eles estavam simplificando eram as funções cognitivas. Então eles meio que separaram 4 características principais em relação a uma pessoa que você consegue meio que em uma direção ou outra, que são a sua atitude, então onde você necessariamente foca a sua energia mental, principalmente, e como que você recupera essa energia mental. A sua percepção, então, como que você absorve e interpreta os estímulos que você recebe. O seu julgamento, então, como que você chega nas conclusões que você chega, que meio que viram as suas ações, e o seu estilo de vida, que é como que você... Qual que é o seu relacionamento com o mundo externo, como que você controla ele, qual que é a sua relação de controle. Então, a primeira parte, a atitude, ela pode ser separada como introversão e extroversão. E a introversão interessa no mundo interno, introspecção, reflexão, você gosta de ideias mais do que pessoas, teoricamente, né? E as pessoas normalmente aplicam isso para a solidão e você ter um interesse mais em ficar sozinho. Então, e uma coisa muito importante é que você é internamente motivado, tipicamente, você tem motivações próprias que viram as suas ações. E a extroversão, do outro lado, ela meio que externamente motivada e ela é extrinsecamente motivada. Então você gosta de medalhas, você gosta de pessoas falando sobre você, mas que talvez necessariamente a ação em si, em algumas das vezes. E ela também tem um interesse no mundo externo, interação social e pessoas acima de tudo. Aí tem percepção, que é o método que você interpreta informação que vem, estímulos que vem. E a sensação é mais concreta, ela separa coisas em dados, ela tem um olhar para detalhes, ela é mais focada em experiências e memórias específicas, história, tradição. Intuição, de outro lado, é mais sobre o poder do abstrato, você achar padrões, você ter possibilidades, você tem um olhar mais geral em vez de um olhar para detalhes. Enquanto isso, o outro é mais sensações e esse é mais ideias. Esse é mais abstrato. Aí tem o julgamento. O julgamento, então, é o método que você julga os estímulos que você recebeu para virar uma ação, né? Então o pensamento faz isso no lógica, ele fala isso está certo, isso está errado por causa disso, disso, e isso normalmente são critérios objetivos, consistência, justiça, isso que ele respeita, uma análise, ele tem um olhar para a resolução de problemas. Então, por exemplo, se alguém chega pra você e fala, caralho, meu cachorro morreu, o pensamento vai te ajudar a planejar o funeral e o sentimento vai deixar você chorar e ficar, eu tô aqui com você e tal. Sentimento, então, é mais sentimental, ele tem valores subjetivos que vêm da pessoa especificamente, ele tem um valor para harmonia, empatia, ele quer consolidar sistemas sociais harmoniosos, e ele tem uma certa simpatia, um entendimento por pessoas, mais do que tudo. Aí tem o estilo de vida, que no caso é o julgamento e a percepção. O julgamento tem um relacionamento de querer controle em relação ao seu espaço. Ele é planejado, ele tem respeito à ordem, ele é estruturado, ele gosta de previsibilidade. Ele gosta de certeza, de entendimento, ele gosta de entender algo antes de participar em algo, por exemplo. Percepção é mais flexível, ele tem um interesse em exploração, ele é espontâneo, ele é adaptável, ele gosta de manter a mente aberta, ele gosta de esperar para fazer decisões, ele gosta de receber estímulo, muito mais estímulo antes de decidir um caminho, ele gosta de curtir cada caminho antes de meio que fazer uma decisão e se fechar, enquanto outro se fecha cedo por conta da previsibilidade. Aí tem os arquétipos, e os arquétipos é um conceito muito complicado dentro da psicologia, mas um entendimento básico é que é meio que uma coleção de significado que pertence ao inconsciente coletivo. E eu acho que pode ser muito comparado ao ideal platônico e uma estratégia de categorizar coisas que a gente vê no universo. Então é meio que o cérebro humano botando coisas em padrões, categorizando essa habilidade de notar padrões e de assemelhar a tudo meio que um centro de como meio que um molde dessa coisa, assim, de onde que isso veio. Então todas as árvores vêm de uma ideia que a gente tem do que é uma árvore que, como vem de falar aqui do inconsciente coletivo, é compartilhada por quase todos os humanos do mundo, né? Essa é a ideia. E você pode separar meio que fazendo uma análise agora fazendo uma separação dos arquétipos aqui. Muitas vezes os arquétipos são divididos em 3 partes: a alma, o ego e o si. A alma refere-se a arquétipos são mais inconscientes, eles são mais instintuais, eles vêm mais do conceito freudiano do id, por exemplo. O ego são arquétipos que são mais sobre a pertinência da sua identidade, o relacionamento do indivíduo com o poder em relação ao mundo e si mesmo. Ele é mais sobre consciência, identidade, o que é percebido, entendido, ele gosta de entender. E o si é essa harmonia entre os dois. Ele é o processo de individuação, por exemplo. Ele é a harmonia entre você ter um entendimento completo do inconsciente e do consciente.
Aí, eles também separam em 4 partes, os arquétipos, isso é uma outra forma de separação, que eles separam entre pessoas que têm interesse, ou arquétipos que têm interesse em prover estrutura. Então eles têm, é semelhante ao julgamento, por exemplo, que ele é previsibilidade, justiça, estabilidade. Tem outro que é ansiado pelo paraíso, mas algumas outras pessoas chamam de um outro método, de um outro nome, que é meio que o desejo, a pureza, a felicidade, meio que essas vontades pessoais e meio que essa falta de assertividade muitas vezes. Outro é conectar com os outros, ele tem interesse em outras pessoas, amor, beleza, intimidade, autenticidade. Aí tem deixar uma marca também, que é tipicamente força de vontade, ambição, maestria, deixar um legado. E aí você consegue separar os 2 arquétipos junguianos principais nessas três categorias, depois das 4, e fazer uma intercalação. E tem muitos outros arquétipos, mas esses são os 2 principais do Jung que aplicam a pessoas, mas tem muitos outros arquétipos que aplicam a maneira no qual a gente vê o mundo. Então, os principais aqui são, do prover estrutura. Tem o criador, que é para a alma, o cuidador, que é para o ego, e o governante, que é para si. O criador é muito sobre inovar, o cuidador é muito sobre serviço a outras pessoas, e o governante é sobre controle e prover estrutura para a sociedade, em grande parte. E eles podem, em grande parte, representar um certo nível de desenvolvimento, que você move de alma para o ego, e você eventualmente chega no si, que é o processo mais individuado. Aí tem o iniciado pelo paraíso, que tem a alma, que é o superador, que tem uma paixão pela liberdade. O inocente, que é parte do ego, que gosta de segurança. E o sábio, que é parte do si, que é um entendimento completo do mundo. Aí tem o conectar com os outros, que tem alma, que é o amante, que ele tem um desejo por intimidade com outras pessoas. O ego, que é o homem comum, ele tem um desejo de pertencer na sociedade, muitas vezes, pela normalidade. E tem o si, que é o bobo da corte, o coringa, algumas pessoas chamam, que tem um interesse em diversão e ele vê o mundo com uma certa leveza. Aí tem deixar uma marca, que tem alma, que é o fora da lei, ele tem um desejo de liberação e rebeldia. O ego, que é o herói, que tem um interesse em maestria e meio que falar pelas suas ações. E o si, que é o mago, que tem um relacionamento com o poder, é a maestria no seu nível mais desenvolvido. Aí tem a estrutura psíquica. A gente vai dar uma análise, a gente vai dar uma olhada, fazer uma análise da composição da mente humana de acordo com a psicologia junguiana, então. E o psique é meio complicado, cada meio que método psicológico separa de uma maneira diferente, até análises diferentes do Jung separam de um método diferente, mas os conceitos que você passou e os principais são esses que a gente vai dar uma olhada aqui. E você tipicamente pode separar eles nessas partes complexas, né? Tem o mundo do consciente e o mundo do inconsciente. Tipicamente na psicologia junguiana você adiciona o pré-consciente, que é meio que esse lugar de transição entre consciente e inconsciente. E dentro do inconsciente você tem o consciente, o inconsciente coletivo, que é o compartilhado por todas as pessoas, e tem o pessoal que pertence só a você. Aí o ego existe dentro desse processo, principalmente no consciente, mas ele tem muitas partes deles que estão fora do consciente. E o superego também existe aqui, mas eu não botei, porque também que nem o ego, mas ainda mais, ele tem partes que são do consciente, que você aceita, que são parte do jeito que você vê o mundo, e você entende, e tem aqueles que eles te influenciam sem você saber, são estruturas que você não entende por que você acredita nelas. Aí tem o ânima, que é super interessante, é a parte feminina do psique masculino, ele representa meio que o arquétipo feminino, que inclui sensitividade, emoção e intuição, e ele pertence ao consciente e ao inconsciente. Tipicamente você quer pegar isso do inconsciente e deixar ele como parte do consciente, e depende do nível de aceitação que você tem do seu lado feminino, se você for um homem, por exemplo. E acho que eu peguei alguns exemplos aqui do tarot, porque eu acho que os arquétipos do tarot são muito interessantes com uma estratégia de comparação com a psicologia junguiana. Acho que é muito conectado. E tem duas cartas do tarot que são muito interessantes, que é o High Priestess e o Empress, que são 2 cartas que representam a feminilidade em estágios diferentes da vida. Então a High Priestess é mais sobre essa intuição, você desejar, você fazer coisa e tal. E a Empress, a Imperador, ela é mais sobre essa coisa mais materna, de acolher e tal. Aí tem o Mago, o Imperador dentro do Animus. O Mago é sobre a força de poder sobre o mundo, você se construir, você mudar o mundo, você ter visões, né? E ambições. E o Imperador é meio que a pessoa que já conquistou a maioria das ambições. E ele provê estrutura, ele é essa figura paterna. Então o Animus é a parte masculina do psique feminina. Ele representa meio que essas características do arquétipo masculino, que são a lógica, a assertividade e a racionalidade. E que nem o Anima, ele existe dentro do consciente e do inconsciente, dependendo da pessoa, mas tipicamente sempre vai ter os dois. Mas aí o nível de, sei lá, vamos dizer, 30% do inconsciente e 70% no consciente, ou o reverso, vai depender muito da pessoa. Aí tem a persona, que é a parte da personalidade que você tipicamente aceita, e talvez você até faça uma versão hiperbólica dela. Por quê? Porque a persona tem um objetivo social. Ela é o que você projeta para o mundo externo, para outras pessoas e pro mundo, essencialmente. E normalmente elas são analisadas como virtudes, traços são aceitos na sociedade na época ou no espaço, e ela tipicamente existe no ego e no superego, e não tanto no inconsciente. Aí tem a sombra é muito interessante, ela é parte rejeitada pelo ego e pelo superego, é aquilo que você não se conforma, aquilo que você não quer aceitar como parte da sua ego-identidade.
A ego-identidade, né, é meio que a sua construção psicológica. No hinduísmo eu acho muito interessante, tem o conceito do Atman, que é essa ilusão de que você é separado do resto do mundo. E é da onde é daí que vem a identidade. Eu acho que é a mesma coisa aqui, é tipo um país, por exemplo, achando que só ele existe no mundo quando existem cento e sei lá quantos outros países. A mesma coisa aqui, você tem uma ego-identidade que fala, esse aqui sou eu, essas são as linhas que eu me defino, mas muitas vezes tem muito mais abaixo, que ou você só não entende ainda, ou você talvez não queira entender, e essa é a parte da sombra, são coisas que você talvez não queira entender, porque elas representam coisas que você tipicamente botaria como negativas em relação os seus valores do superego ou do ego. Aí tem a metanoia, que vem do grego metanoein, que meio que simboliza uma mudança da mente ou do espírito ou do coração, e é um processo transformativo de uma reavaliação de quem você é e dos seus valores, e consequentemente de mudança. Ele normalmente, tipicamente vem como uma consequência de uma crise pessoal, e envolve muita aceitação de elementos que você não tinha integrado ou à sombra, e ele meio que resulta nessa mudança, né? Ele resulta em autoconsciência, metaconsciência, e muitas pessoas interessadas na psicologia junguiana até assemelham a espiritualidade. E ele tem, então eu meio que separei esse processo em 5 partes, né, de acordo com a psicologia junguiana, que tipicamente tem uma crise, uma crise que te faz pensar, beleza, eu não fui o bastante para lidar com essa crise, ou ele lembra de algo que eu não completamente entendo dentro de mim, ou não está completamente certo. Aí tem o reconhecimento, então o reconhecimento, né, vem como uma consequência da crise, que eu falei, esse entendimento que você está sendo inautêntico, você não é o bastante. E tem a confrontação, você fala que quais são as minhas características sombrias, quais são os conflitos que eu não resolvi, o que tem em mim que está faltando. E tem a integração, que é quando você adota esses conhecimentos, o que você aprendeu da sombra, você bota dentro de você, da sua personalidade principal e da sua ego-identidade, e o processo de transformação é a consequência, que é normalmente um estado mais harmônico, mais autêntico e mais autoconsciente. E você pode passar a vida inteira repetindo ele, essencialmente, né? E eu acho que, mais uma vez, é uma comparação muito interessante com o tarô, que o tarô tem uma carta que é o diabo, e o diabo representa essencialmente a sombra, que são esses aspectos que você não quer aceitar, mas principalmente com um foco na imoralidade, que no caso seria, por exemplo, o desejo, né? E você tem o fool, que é o tolo, que é o idiota, que é tipicamente você no início da sua jornada. É uma pessoa que sabe menos do que vai saber no final, e no final das contas ela vira um mundo, que é essa versão integrada, né? Dentro do hinduísmo e do budismo, é esse entendimento que você faz parte do mundo, esse período de iluminismo, assim. E aí, é engraçado que você passa por certas dificuldades, como a morte e a destruição da torre, e como consequência de cada uma dessas partes no tarô, você desenvolve virtudes, por exemplo, a força, a justiça, a harmonia, né? A temperance. E um exemplo muito interessante é a torre, que a torre, dentro de uma abordagem psicológica do tarô, representa o ego. E quando o ego cai, né, essas construções, você fala, beleza, isso sou eu não posso ser mais nada. Quando isso cai, quando isso é destruído, você pode virar quem você realmente é. Né? Por isso que muitas pessoas, por exemplo, falam do ego death, a morte do ego, como uma das coisas mais importantes no desenvolvimento de alguém. Tem todo um relacionamento com o uso de drogas, por exemplo, algumas pessoas falam que coisas como a ayahuasca podem causar o ego death e essas coisas, mas aí é todo um outro assunto muito complexo. Falando em complexo, tem os complexos, que são uma série de pensamentos e atitude, sentimentos e memórias que tem como um centro um tema, e o seu relacionamento com esse tema, ele tem muita influência tipicamente sobre você, ele pode ser mal adaptivo, então ele tem consequências negativas na sua vida, a maioria das vezes ele tem uma causa em uma história pessoal, normalmente é um trauma, e ele é tipicamente fora do seu consciente, você tem que botar ele, você tem que aceitar ele como parte do seu consciente. Eu vi 4 características principais, que ele tem um tema central, então é um relacionamento com alguma coisa, um conceito, ele tem uma ativação, então, depois dele ser formado, quando você relembra do seu relacionamento com esse conceito, por exemplo, superioridade, seu relacionamento com as pessoas, né? Você pode ter um relacionamento de superioridade ou inferioridade, quando isso é trago no mundo, ele é ativado novamente. Aí normalmente ele tem uma característica emocional, ele se expressa muito emocionalmente, ele se expressa expansivamente, normalmente, ele incita grandes reações, ele é causa de compulsões, medos, tipicamente irracionais. Ele tipicamente existe predominantemente no inconsciente, você pode muitas vezes entender que você tem um, mas muito da maneira em que ele funciona é fora do seu consciente e você não tem muito domínio dele. Ele tipicamente, que a gente falou, tem consequências meio irracionais na sua expressividade e normalmente causam ações que não batem com o estímulo que você recebeu. Aí tem o fato que ele é dominante, ele é tipicamente fora do seu controle e ele pode, tipicamente, como consequência, danificar relacionamentos ou até a sua própria saúde mental ou física. Então, normalmente um evento causa, implanta esse complexo dentro de você e a base de estímulo, ele é ativado e jogado dentro do mundo com eventos gatilhos. Esse é o processo de formação e ativação. Exemplos muito interessantes é o contexto de mãe ou pai, que é quando você tem um relacionamento estranho com seus pais. Inferioridade e superioridade, que é o seu relacionamento com pessoas dentro do mundo. De mártir ou herói, que é essencialmente o primeiro é você ter um certo relacionamento com
meio que um sacrifício, punição, e o herói, essa noção de que só você pode salvar o mundo, e que você só tem valor se você ajudar as pessoas. Tem a de Peter Pan, Aeternos, que dentro do latim acho que significa, se não me engano, se eu me lembro corretamente, é garoto eterno, então você é eternamente um garoto, que é meio que esse complexo de não querer crescer. De Messia ou de Deus, de Messia tipicamente é um semelhante ao do mártir, mas você se vê como uma figura messíaca, né? E o de Deus é você alguém omnipoderoso, ou você entende tudo, né? Você se vê como muito superior que você é. Tem o dialecto de Oedipus, que vem direto do Freud, que é essa rivalidade que você tem com o pai do mesmo gênero que você, e um certo afeto com o do gênero oposto de você. Aí, dependendo da sua interpretação, é sexual ou só emocional, ou não existe, né? Dependendo da sua interpretação. Aí tem a de Cassandra e a Salome, que vem da Bíblia. A Cassandra é tipicamente um complexo que tem a ver com você se sentir como se você eternamente nunca alguém vai ser capaz de entender. E a Salome é um certo interesse em usar a sedução pra chegar onde você quer chegar. Então, agora voltando, aplicando para a criação de personagens principais, vamos voltar lá no início, eu vou tentar deixar muito rápido porque eu tô passando o tempo. A gente pode, por exemplo, vamos criar um personagem agora, por exemplo. A gente pode pegar um personagem, por exemplo, que é introvertido, vamos dizer, intuitivo, ele usa pensamento e julgamento. Então, ele é um INTJ, como consequência, ele vai ter as funções cognitivas de NIT, FI e C. Então, uma pessoa mais extrovertida, mais tática, mais solidária, essas coisas. A gente pode, por exemplo, atribuir a ele o arquétipo do deixar uma marca, e falar, por exemplo, que talvez ele é um herói, ele tem um interesse muito em maestria. A gente pode dizer, por exemplo, que ele tem um ânima subdesenvolvido, ele é um homem, por exemplo, ele tem um ânimos muito forte ou predominante, ele tem uma persona de uma figura não humana, e ele tem dentro da sombra dele uma certa incapacidade de aceitar a sua humanidade. A metanoia, por exemplo, a gente pode dizer que ele teve uma metanoia muito cedo na vida, que causou um complexo, que a gente vai chegar lá, que meio que mudou a maneira que ele vê o mundo, de uma forma negativa dessa vez, e talvez ele tenha metanoias conforme a sua história, que o tornam mais e mais humano, mais complexo, e ele passa por essas metanoias, e talvez a gente pode atribuir a ele um complexo que tem como origem a morte de seus pais, e que constantemente aparece dentro da vida dele de uma maneira, de um interesse dentro da justiça, porque um criminoso matou os pais dele, e aí a gente acabou criando o Batman, um dos personagens mais interessantes da história humana, eu diria, né? E a gente consegue meio que externalizar isso, entender isso como fato, pelo fato de que ele é um dos personagens que mais vende filmes, livros, gibis, bonecos, tanto faz. Então, realmente, até a aplicação de conceitos psicológicos para a criação de personagens é uma das coisas mais interessantes. É muito mais complexo que isso, né? Obviamente, você tem que passar por um processo muito mais longo de entender aqui esses conceitos. E eu acho que é muito interessante também você nunca esquecer de aplicar a metanoia, porque enquanto tem muitas dessas partes são quem o personagem é, em qualquer momento a metanoia inclui esse processo de desenvolvimento que meio que se manifesta pela jornada do herói do Campbell ou a jornada do tolo no tarot, que vira arcos de personagem que são realmente interessantes. E são essas estruturas que viram histórias marcantes e estruturas de trama marcantes. Então, foi muito rápido na parte da criação de personagem, mas é muito interessante você sentar e passar por esse processo de entender quem esse personagem é e aplicar conceitos psicológicos para criar um personagem profundo, que é relacionável e que é interessante. E é isso. Muito obrigado e tudo de bom.